Apareceu uns dinossauros no bagulho. Tá fazendo muito jus ao bizarro no nome. Bom, eu fiquei muito feliz. O primeiro vídeo de resumo de Steel Ball Run foi muito bem. Eu agradeço a vocês por terem participado desse momento comigo. E pra todo mundo que ficou do meu lado quando o cara me acusou de plágio aí. O cara postou na comunidade dele que ele queria fazer resumos de Steel Ball Run e me acusou de roubar essa ideia dele. Tipo, gente, eu nem sabia. E quem não quis acreditar em mim também, pau no seu, porque sinceramente eu provei como podia que essa série tá sendo produzida desde janeiro. Então obrigadão aí que acreditou em mim, quem ficou do meu lado. Principalmente a quem não fica revivendo historinha antiga. Mas enfim, mais um capítulo de Steel Ball Run, onde vão rolar umas coisas estranhas, onde vai rolar uns bagulhos sinistros. Vamos ver Johnny e Gyro lutando contra dinossauro. Mas antes, deixa o protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o oura nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a ser espalhada pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Eu queria que você comentasse aí, se você tivesse o poder de virar dinossauro, o que você ia fazer com esse poder, irmão? Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo99. LA Bumbum grita a Gyro sobre uma recompensa pela cabeça dele. Mas o Mountain Team tá sem paciência e apressa eles pra continuarem. Johnny, sendo um grande intrometido, insiste em saber do que ela tava falando. Gyro manda ele calar a boca e toma conta da própria vida. Johnny, muito puto dessa história, continua insistindo pra saber porque ele é um fofoqueiro e muito corajoso também. Aí começa um flashback da infância de Gyro. Seu pai era um gostoso que era convocado à realeza algumas vezes por mês. Quando Gyro tinha uns 9 anos, o pai dele falou sobre rotação com umas bolas de ferro. E com 13, o Gyro virou assistente dele e descobriu que o trabalho de 3 séculos da família era ser carrasco. Com 25 anos, Gyro assumiu o serviço, mas ficou puto porque ordenaram a matar uma criança. Mas um servente do rei convenceu ele a entrar na Steel Ball Run pra conseguir uma anistia e salvar o moleque. Pois é, velho, criança só dá trabalho mesmo. Em um checkpoint da corrida, um tal de Aiko Mova, que parece um cantor de death metal, começou a fuxicar um dos quartos pra achar uma carta do Gyro, mas Tim aparece pra salvar o dia, o que não serve pra nada. Ele consegue a informação que queria, sobe em um cavalo zumbi e o Tim ainda é explodido pela pele que ele arrancou. Essa explosão enorme chegou até Gyro e Johnny, pareciam estar fazendo meinha em um estábulo. A mão do Tim segurou o pé do Gyro para que eles parassem e percebessem que o metaleiro estava atrás do Gyro, que faz um paranauê louco e sai de perto desse doente. Mas ele já tinha colocado uns pinos explosivos em formato de relógio na mão dele. Mas mesmo assim, Gyro aproveita para explicar que esse maluco aí é um terrorista. Enquanto isso, o metaleiro colocou a bomba em um rato e mandou os 3 mosqueteiros pro espaço. Para ficar claro, esse stand pode colocar bombas em formato de relógio em absolutamente tudo que ele toca. Quando esses pinos saem do seu alvo, eles explodem mais do que o Sheer Heart Attack. Isso faz um dos pinos que estavam na mão do Gyro cair, mas o que vocês não sabem é que ele é macho de verdade e mete o pino de volta no lugar. Eles voltam para perseguir o metaleiro terrorista, mas a mão do Gyro começa a suar e os pinos começam a sair da mão frouxa dele. Gyro, loucão das ideias, decidiu jogar Steel Ball nesse metaleiro doido e usou a rotação para transferir a explosão pro pé dele e ainda acertou o peito desse metaleiro dos infernos. O metaleiro continua correndo atrás do cavalo zumbi e Gyro afirma que esse cavalo zumbi pode curar feridas e fadigas. Então, Gyro e Johnny vão atrás dele. Gyro mais uma vez diz pra Johnny tomar conta da própria vida. Mas Johnny é um puta fofoqueiro e quer saber mais desse cavalo zumbi e continua atrás dele. Enquanto isso, o metaleiro tá jogando bomba na água. Bomba na Vespa, que Johnny e Gyro usaram as teias de aranhas próximas para prendê-las, antes que elas explodissem na cara deles, e tudo que tem direito, e até bomba na fumaça. Mas o que o metaleiro não esperava era que as teias de aranha que eles usaram para prender as Vespas agora estavam com as unhas de Johnny, o que amplificava o efeito das bolas de aço, que foram direto pro crânio dele. Entramos em um flashback, onde sabemos mais sobre o pai de Gyro, homem frio e calculista sem sentimentos e nem apareceu na formatura do filho. Após um incidente no trabalho, o pai de Gyro ficou putaço e deu uma bronca nele porque ele tinha que aprender a ser frio e calculista. Depois de alguns dias,
Jairo se deparou com os guardas interrogando um pipolho. O moleque explicou tudo, mas a realeza falou foda-se e marcaram a execução desse mesmo garoto por traição ao Estado, e que no caso seria o primeiro trabalho de Jairo como carrasco. Que bela forma de começar o trampo, né? Matando criancinha. E finalmente, esse flashback acaba. Jairo e Johnny estão na montanha atrás do tal cavalo zumbi. Ao chegarem, Jairo explica que é o mural de um cavalo desajeitado, e no final, só usou a corda do mural para costurar a perna. Bem decepcionante. Agora temos uma história sobre o mapa de José de Arimateia, que trouxe o cadáver de Jesus Cristo após sua crucificação, e também foi o santo que limpou seu corpo após o sepultamento. Após isso, ele se tornou missionário e continuou viajando, mas ninguém era capaz de compreender seu mapa. Ninguém conhecia as terras que ele desenhou. Então, o mapa foi esquecido ao longo dos anos. Mas no século XVI, o mapa foi roubado por mãos desconhecidas. Voltamos para Johnny e Jairo, que estão sendo perseguidos e atacados pelo Stromhai do Paraguai, que tá poucas ideias e enche eles de tiro. Mas Jairo, também poucas ideias, usou a rotação em várias esferas de pedra e ferrou com a cara dele. Johnny ficou puto porque toda hora aparece algum maluco para matar eles. E Jairo diz que ele é um frouxo, então que ele deve continuar sozinho. Os ossos da mão do Johnny começam a sair, e ele começa a gritar igual uma gazela pedindo ajuda. Mas os ossos voltam pro lugar, e ele acha que tem algo dentro da mão dele. Enquanto isso, o Sr. Steel e o Fred Mercury estão conversando sobre o Jairo ter ultrapassado a palma do diabo, que possivelmente tem encontrado um cadáver mumificado, mas um intrometido no fundo, que parece ter 3 irmãos gêmeos, diz que não é uma possibilidade, e sim uma certeza. Os dois discutem, e nessa discussão é revelado que o Gordola Loiro, além de possuir o mapa de José de Arimateia, também é o presidente dos Estados Unidos. Então o cabeça de pingola, o Sr. Steel, abaixa a cabeça e segue o plano. Enquanto isso, Johnny e Jairo estavam cavalgando na paz, mas de repente, o Jairo some do nada, e o Johnny fica desesperado no meio do deserto. E como o aleijado não tem sorte, alguns segundos depois, o cavalo de Jairo também some. Johnny consegue fugir por um tempo, mas seu cavalo também desaparece. De repente, Johnny toma uma enganchada na cara de uma pena. Sim, isso mesmo, o anzol saiu de uma pena. Ele até consegue se soltar, mas aí aparecem mais 2 penas, porque hoje não era o dia de sorte dele, né? Ele começa a se rastejar e se esconde embaixo de um monte de pedras. Debaixo das pedras, ele percebe que eles estavam atrás do braço mumificado que saiu de dentro dele, mas acharam que estavam com o Jairo. Por isso, foram atrás dele primeiro. Depois disso, aparece um besouro, onde ele estava se escondendo, e ele dá um peteleco no bicho. Como existe karma, saiu um anzol de dentro desse bicho para ele aprender a respeitar os insetos, e começa a ser arrastado para fora da pedra. Uma explicação breve, né? Esse estente pode teletransportar seus ganchos através de objetos. Nesse caso, ele usa uma pena para teletransportar seu anzol através de outras penas, tanto para atacar quanto para trazer suas vítimas através dessas penas, o que também faz com que ele possa ser atacado. Para salvar o dia, sai um periquito de dentro da mão do Johnny, que usa rotação nas suas unhas do pé para atacar esse moleque amaldiçoado. O periquito volta para a mão esquerda depois de escrever algumas merdas na mão de Johnny, que com uma incrível capacidade de dedução, assimila tudo sobre os pedaços de um corpo mumificado, e que essa corrida é só um plano de fundo para achar esse cadáver. Enquanto isso, Jairo usou a Steel Ball para avisar Johnny sobre a posição do inimigo, que se escondeu enterrado na areia. O pentelho dos ganchos tá putaço, isso enquanto tenta achar o Johnny, e usou o cavalo para descobrir onde ele estava, e derrama um líquido inflamável para atacar fogo no lugar onde ele estava escondido. Aparentemente, Johnny está sendo queimado, mas logo é mostrado que ele usou seu stand, agora nomeado de Tusk, para entalhar um tronco no seu formato, enganar e encher de tiro essa maldita cópia do peixe. Ele consegue chegar até Jairo, que estava desmaiado, mas o maldito dos ganchos não se deu por vencido e usou o próprio Jairo como isca para capturar Johnny e o pedaço de cadáver que estava no braço dele. Mas Johnny se recusa a entregar e tenta encher ele de tiros, que acabam atingindo Jairo, que acorda no meio dessa confusão. Então o Johnny desiste e diz para ele pegar o pedaço do cadáver e deixar Jairo viver. O boneco de ventríloco pega o braço do cadáver feliz da vida, enquanto Johnny chora por ter perdido sua habilidade. Mas Jairo explica que ele fez as unhas do cadáver girarem, e nesse momento, as unhas emboscaram o rosto de Pork Pie Hat Kid. Agora vamos de explicação. A corrida, na verdade, era uma conspiração
para achar os pedaços do cadáver santo, que estão espalhados próximo às rotas da corrida. E os terroristas enviados pelo presidente estão todos em busca de juntar todas as peças desse cadáver, que formarão um corpo completo ao final. E esse cadáver provavelmente era de algum santo, já que os corpos de santos demoram centenas de anos para se decompor, e esses corpos são capazes de gerar milagres após sua morte, como girar as unhas do Johnny e fazer suas pernas se moverem. E esse santo a gente já mencionou quem era anteriormente, né? Após uma longa e provavelmente desnecessária conversa sobre santos, além de Vaticano e um monte de outras coisas, e também as palavras escritas no braço onde ficava um pedaço do cadáver em Johnny, Jairo percebe que Diego e Sandman estão extremamente próximos de ultrapassarem a posição deles. Jairo, Johnny, Diego e Sandman estão disputando o primeiro lugar a 600 metros do fim desse estágio. Jairo está em primeiro lugar, mas Johnny e ele se distraem com um jornal que mostra a imagem de um local que tem o mesmo formato das palavras escritas no braço de Johnny. Mas toda essa conversa acaba fazendo com que Diego chegue em primeiro, Sandman em segundo, Johnny em terceiro e Jairo em quarto, o que com toda razão deixa Jairo puto da vida. Enquanto isso, o presidente e seus dois capangas estão conversando sobre o fracasso de Pork Pie em sua missão, mas ele foi encontrado com um tecido que tinha a marca das letras dos braços do cadáver, que significava "mova suas pernas". Com isso, o presidente conclui que Johnny Joestar é quem realmente está com um pedaço do cadáver, e por isso é que devem perseguir ele. Ele também conclui que a parte que ele possui é o braço, e que talvez as frases possivelmente indicassem um lugar. O mais bizarro é que também é mostrado que o presidente possui o coração do cadáver, que no caso já está em seu peito. Imagine quanto não custou essa cirurgia, né? Voltando pra Johnny e Jairo, que o Jairo, no caso, ainda tá muito puto, principalmente com o Johnny, por ter terminado na frente dele, eles dois percebem que Diego está caído e sangrando no chão. Johnny decide continuar, mas o Jairo, como uma pessoa de bom coração, quer ir verificar se o ferimento não é mortal. Johnny explica sobre os rumores obscuros a respeito de Diego, que é um comedor de velhas. Ele acha que pode ser uma armadilha. Jairo ignora e vai até ele para verificar. Eles percebem que a pele de Diego começou a ficar escamosa, mas ele é um mal agradecido e mandou os dois tomarem no toma. Falou para deixarem ele em paz. Eles continuam o percurso até avistarem a montanha no formato das letras, mas logo percebem que Jill está na cola deles, dessa vez completamente intacto e com uma cara de que fumou uma droguinha, falando sobre pumas e cascavéis, enquanto dá 3 piruletas no cavalo em movimento. Johnny e Jairo concordam que isso é uma puta de uma bizarrice, e Johnny percebe que sua pele está descascando e ficando similar à de um lagarto. Eles chegam em um vilarejo, onde vão passar a noite, mas Johnny está preocupado com onde pode estar Jill, mas Jairo só decide pegar a lenha mesmo. Johnny vê Diego comendo pedras pela janela, e como qualquer outra pessoa, ele se borra todo. Jill sente o cheiro de café na casa de Johnny, e vai até lá dizendo que comeu as pedras apenas para melhorar a digestão. Aí não dá. Apenas para melhorar a digestão. Confia. Johnny, ainda puto, fala pra ele pegar o café e se mandar, mas ele começa a agir igual um animal, não ironicamente, derrubando tudo que via pela frente. Mas Jairo chega puto, porque a casa tá infestada de moscas. Eles encontram o cadáver de um urso ao lado da casa, e quando Johnny volta pra ver Jill, tem a porra de um fucking dinossauro no lugar dele. Sim, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Jairo tomou uma porrada e foi pra longe. Johnny tentou atirar suas unhas, mas Diego conseguiu desviar de todos os tiros de unhas a queima-roupa. Quando tava prestes a cravar suas garras na garganta de Johnny, surge Jairo lançando uma Steel Ball. Jill consegue desviar e subir em cima dele, mas dessa forma, Diego é capaz de perceber movimentos lentos que não parecem ser uma ameaça, apesar de ter reflexos apurados para ataques repentinos. Então sai uma Steel Ball direto na garganta de Diego. Como ele colocou a bola ali é um mistério. Mesmo assim, não causou muito dano, e eles correram para fora para prender o Jill lá dentro. Enquanto eles seguravam a porta, Jairo percebeu que as marcas no braço de Johnny estavam brilhando, e diz para eles irem ao penhasco, mas Johnny não quer levar Diego para a localização de outra parte do cadáver. Então, diz para eles ficarem imóveis
e assim não serão atacados, já que Jill só conseguia ver coisas que estavam em movimento. Diego não consegue achá-los, mesmo eles estando a alguns metros de distância, mas a Steel Ball de Gyro começa a voltar para ele, com o Diego logo atrás dela. Porém, o Spin achata as pernas dele, e a Steel Ball passa por cima delas enquanto Diego continua indo atrás dela. Mas como desgraça é pouca bobagem, o cadáver de urso, ao lado da casa, se torna um dinossauro ainda maior que Diego. Gyro usa a rotação para achatar o corpo de Johnny entre as grades e protegê-lo. E explica para Johnny que as letras são um mapa que, através das constelações, revelam a localização das partes do cadáver. Agora entramos em um flashback da vida de Diego. Seus pais tentaram se livrar dele assim que ele nasceu, mas sua mãe se arrependeu e o salvou. Mas seu pai seguiu com a vida dele. Eles foram encontrados por um homem que trabalhava em uma fazenda e ficaram trabalhando por lá. Em um dado momento, ela precisou colocar comida quente nas próprias mãos para alimentar Diego. Um ano depois, ela morreu de tétano e Jill cresceu com ódio, pensando que isso aconteceu por culpa das queimaduras. Em seu último suspiro, sua mãe disse que ele tinha um dom com cavalos e deveria montar neles um dia. Voltando para Johnny e Gyro, ambos entraram no esgoto para se esconderem, mas logo surgiram outros dinossauros pequenos indo atrás deles. Johnny tenta acertá-los com o Tusk, mas eles possuem os mesmos reflexos de Jill. Gyro usa o Spin para acertar todos eles, mas continuam surgindo cada vez mais dinossauros, que por sinal voltam à sua forma de rato depois de mortos. Eles conseguem sair do esgoto, mas são acertados por moradores do vilarejo, que também se tornaram dinossauros. E pouco tempo depois, tanto Gyro quanto Johnny começam a se tornar dinossauros, mas Gyro percebe que a parte do cadáver em Johnny está lutando contra a infecção e que eles precisam ir pegar a próxima parte do cadáver para conter essa infecção. Eles se jogam no penhasco e Gyro usa o Spin em uma árvore para usá-la como cipó, e assim chegarem ao penhasco onde está a outra parte do cadáver santo. Como tudo sempre pode ficar pior, eles percebem que pularam diretamente para a palma do diabo e a areia começa a escorrer, mas logo começa a revelar uma estátua segurando os olhos do cadáver. Enquanto isso, Jill usou os outros dinossauros como apoio para pular até o penhasco onde estavam Johnny e Gyro, saltando por cima deles e pegando os olhos do cadáver. A estátua começa a revelar a localização da próxima parte para Diego, e Johnny começa a tirar suas unhas para impedir Diego de descobrir a sua localização, mas suas unhas são ricocheteadas pelas Steel Balls de Gyro, que agora está sob o controle de Diego. No meio dessa confusão, aparece mais um travesti, que sinceramente, eu achei que era mulher assim que apareceu. Ele revela ser o usuário do stand Scary Monsters, que infectou Diego, e o fez infectar toda a vila para que ele obtivesse o braço do cadáver, mas não imaginava que ele encontraria a outra parte. Mas enquanto ele estava dando lição de moral sobre respeitar a Mãe Terra, Johnny se livrou do braço do cadáver, assim virando um dinossauro completo e atacando Diego, e esse cientista um tanto suspeito, e entregando os olhos ao Gyro, que de uma forma extremamente pica recuperou sua sanidade ao encaixar um dos olhos do cadáver em seu rosto. Enquanto isso, surge um olho na Steel Ball que estava na mão de Diego, que começa a se mover e vai direto nos olhos desse doutor. Gyro afirma que possui agora uma versão melhorada das Steel Balls, tendo uma visão completamente amplificada. Enquanto eles tentam se livrar dos dinossauros, eles tentam saber onde está o doutor, mas Gyro usa o poder melhorado da Steel Ball para sentir e enxergar através das vibrações causadas pelo Spin. Então ele descobre que o doutor estava se escondendo dentro da boca de um dos dinossauros, e Johnny enche a boca deles de tiro, tirando ele de lá dentro. Após sua derrota, os dinossauros são transformados e voltam à sua forma original, incluindo os pumas, que ficaram muito putos e devoraram ele vivo. O bagulho é trágico. Enquanto isso, eles percebem que agora Jill tomou o outro olho do cadáver para si, mas Gyro decide não ir atrás dele, já que de qualquer forma, ele já tem a localização da próxima parte. Johnny questiona Gyro, pois o Dr. Ferdinand, aquele menino suspeito, é zoeira, tá, gente? Disse que esse cadáver possui 1900 anos, mas Gyro disse que é impossível existir um santo tão antigo. Mesmo com todas essas questões em dúvida, o principal foco de Gyro ainda é a corrida, porque só faltam 60 km, e Gyro segue totalmente determinado para vencer.
Essa foi mais uma parte do nosso resumo de Steel Ball Run. Muito obrigado por estarem acompanhando essa série. Queria agradecer aquela força especial dos membros do canal. Vocês fazem muita diferença. Diz aí, que outras coisas você gostaria de ver aqui no canal? Não esquece de entrar no site daqui, Camisa Bizarra, pra ter aquela camiseta top de Jojo. Temos camiseta do Johnny, temos camiseta do Gyro e do Johnny juntos. Entra no nosso grupo no Facebook, o link vai estar na descrição. Vamos fazer com que o grupo do Jojo 99 seja o maior grupo de Jojo do Facebook. Responde aí qual lista de stands vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu agradeço a você por ficar comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.